com ela foi perfeito? Não, nem pouco mais ou menos. Aplicaste alguns chifres à moça enquanto estiveste com ela? Garantidamente. Assumo, dou o peito a isto e sim senhor, andei com uma mocinha aqui, uma mocinha lá, verdade, facto, ok? Mas agora, 6 anos depois do relacionamento terminado, surgirem exatamente esse tipo de alegações para uma pessoa que trabalha nesse tipo de área, para mim, isto tem muito a dizer e muito a duvidar, porque ninguém estaria bem pouco tempo, o meu concerto no Clube S foi no dia 31 de maio, a fazer uma acusação dessas. Teve-se 6 anos, por que só agora? Por que só agora? Tocando exatamente no ponto mais sensível da vida do indivíduo. Por que agora? Exatamente com essa intenção de que não, e nem este partido vai para a frente, nem vai para a esquerda, nem vai para a direita. Por que agora? Eu sinto falta da minha filha. Eu já mandei uma mensagem para ela dizer que eu perdoo por tudo aquilo que ela fez e por tudo aquilo que eventualmente que ela fará. Que me percebi que havia uma pessoa aqui, eu acolá, quando estávamos no relacionamento, do lado dela, sim, eu percebi-me. Eu tive exatamente a certeza de que pessoas eram tal, isso aconteceu. Boas. O músico e político, empresário Dita Finha está a ser acusado de agressão física à sua ex-companheira pelo Serviço de Investigação Criminal, e o músico e político empresário Dita Finha abriu uma live, não é? Usando a camisa do seu partido político, o Nós, seu projeto de partido, né, que está aqui em andamento. Usando a camisa do seu partido político, abriu uma live para esclarecer aos seus simpatizantes e seguidores a sua versão. E durante a live houveram várias revelações, até inclusive convidados também na live, até assuntos muito sensíveis para ele próprio, para os convidados, para o convidado e para a pessoa que fez a acusação, e que para muitos é uma live que devia ser adiada, que não podia ser levantada, e para outros claramente fez muito bem e foi elogiado. E o tema, por ser também de cariz político, porque Dita Finha disse inclusive aqui nesse corte que eu aqui trouxe, que uma das intenções da sua ex-companheira é de impedir que ele faça sucesso enquanto político, que seu partido seja legalizado, ok, que avance também, para além de também, se algum dia Dita Finha for o nosso presidente, até que ponto, não é, o facto de trazer assuntos pessoais para o público, inclusive dizendo que eu traí quando morava com ela, até que ponto isso também atenta para a nossa própria estabilidade, não é? O controle das informações sensíveis e não só para o país, para os angolanos e não só. E até que ponto esse assunto é importante para os demais homens, para as demais mulheres, quando questões de fórum pessoal chegam até nós e nós somos pessoas publicamente expostas, famosas, até que ponto podemos ou não levar esses assuntos para a asta pública. Faz o like neste vídeo, subscreva e partilha para que o vídeo se entregue a muito mais pessoas, o meu canal claramente continue a crescer. O canal está a crescer, muito bem, obrigado a você que sempre coloca likes e partilha. O canal está a crescer, devo isso a você também. Portanto, continue aqui a dar essa garra, e você que ainda não colocou like, por favor, s'il vous plaît, ajuda aqui o canal a crescer com seu like. Obrigado. O meu comentário vale aqui dizer que primeiro é que o Dita Finha, ao colocar a camisa do partido nesta live, é porque foi intencional, que ele queria mesmo falar enquanto político e usar essa live para não só dar a conhecer aos angolanos que existe um partido, porque os angolanos são muito bons em ouvir fofoca, ok? Como também dizer que está a gravar a live para defender o seu bom nome e o nome do seu partido. Porque só agora é que a senhora fez denúncia? Questionou aqui Dita Finha. Será que é pelo facto de eu ter agora projetos grandiosos e a senhora não me quer ver bem, por isso trouxe essa acusação agora? Então, para dizer aos meus simpatizantes, aos meus seguidores, pessoas que creem em mim, que o nosso partido está a sofrer ataques e de pessoas muito mais próximas. Logo, unem-se a mim para protegermos o partido. Até porque nessa fase de Dita Finha, qualquer escândalo à sua volta vai ser ligado ao seu partido. Penso, essa poderá ser uma das motivações para ele ter feito a live com a camisa do partido. Qual é a sua opinião em volta disso? Põe aqui em comentários se você acha que fez bem usar a camisa, não fez bem usar a camisa, e se você acha que de facto devia manter-se em silêncio, também põe aqui a sua opinião, porque esse é um tema de fórum público. Falando em tema de fórum público, o caso da acusação, a violência doméstica, agressão física,
penso que é um crime público, os juristas que me corrijam, razão pela qual trazer para a discussão pública vale, mas desde que as tuas declarações não possam impedir o processo que está a andar, não possas dizer, né, informações sensíveis que possam comprometer o processo que está em investigação. Ponto. E até porque também qualquer um podia levantar uma queixa em volta. Por que só depois de 6 anos? Eu penso que existem crimes que não prescrevem, não é? Existem crimes que não prescrevem, né? Como assassinato. Eu penso que também que agressão física, agressão sexual, é tipo de crimes que não prescrevem, ou seja, crimes que não caducam. Penso que também, e a vítima pode, vai lá, denunciar no momento em que sentir-se mais confortável, sentir-se mais preparada, e se calhar a vítima, em função de outras merendas, percebeu que agora é o momento para fazer a denúncia. Se aconteceu ou não aconteceu, apenas o juiz ou então os advogados vão de provar. Ponto. Depois, é um tema que devia ser levado apenas para o fórum privado e familiar. Infelizmente, Dita Finha, na minha opinião, já não é uma figura singular há bastante tempo, é uma figura plural, uma figura pública, e todos os assuntos que estão em sua volta podem afetar os seus negócios, agora a sua questão política. É difícil encontrar em Dita Finha um assunto privado. De momento que o assunto é divulgado pelas plataformas digitais, pelos jornais e não só, ele vai ser envolvido em defender-se na asta pública. Agora, Dita Finha é um político. Os políticos precisam, acima de tudo, ter o controle das informações. Quem controla a informação é o político. Não é normal que o nosso presidente, às vezes, no nosso país, tem assuntos mesmo bem polêmicos. As pessoas estão todas ansiosas a ouvir o presidente falar alguma coisa, o presidente não fala. Por quê? Porque ele tem um controle da informação. Eu é que mando na informação. Eu é que sei que informação vai circular, qual é que não vai. E o Dita Finha, porque quer ser político, porque quer ser presidente, precisa ter em conta que ele é que controla a informação. Se alguma denúncia vai contra você, contra o José, contra o Caçapa, quem já leu os meus livros conhece bem o Caçapa, o Caçapa é que sabe até que ponto essa informação vai ter muito mais combustível ou não, porque ele é que controla a informação. Dita Finha está num nível em que ele é que controla a narrativa. Os portais vão criar muitas notícias em volta dele, mas ele é que controla. Não, eles tiveram isso. O que eu sei, vou falar apenas em fórum próprio. Os meus seguidores, os meus simpatizantes vão saber o momento exato, não agora que muitos portais estão a colocar farinha, ou estão a colocar mais lenha na fogueira. Logo, penso que o Dita Finha precisa agora caminhar para esta rota em que o nível de responsabilidade que ele vai granjeando no cenário político, até empresarial também, e nacional, algumas informações dependem dele, o controle dele. As pessoas não sabiam que a senhora tinha mais relações com A, com B, as pessoas não sabiam que ele também é menina, e isso pode claramente ser uma informação que pode ir contra ele próprio. Traz a questão. Se às vezes, ao querer defender-se, podes também dar informações depois que vão contra ti próprio. Ok? Nosso Código Penal não tipifica a traição nos casamentos entre os casados ou namorados como crime, e juristas aqui que fundamentam melhor, mas tendem em volta a essa acusação. Portanto, assim, não pode dizer, ele me traiu, eu respondi que sim, ele fez assim, tanto que ele disse mesmo que me traía, porque falou de uma live. Às vezes, na live, porque nós não temos um roteiro, vamos por dizer coisas que podem amanhã atentar contra nós mesmos. Razão pela qual o mais viável era, contactar o seu próprio advogado. Dita Finha deve ter um advogado, contratar o seu próprio conselheiro, ele é político, deve ter um conselheiro mais velho, ou então um jovem, experiente em comunicação pública, poder dizer, calma aí, queres falar isso a público? Isso não podes falar, Fala. Ele está num nível que precisa de mais alguém para poder lhe orientar. É como eu às vezes aqui no meu canal eu penso, calma aí, eu preciso de um CEO. Por quê? Porque eu Joaquim não posso pensar como produtor de conteúdo, como business maker, como escritor, não posso pensar como isso. Eu preciso de um CEO, preciso de alguém que me diz, Joaquim, você foca nisso, a parte do negócio é que vou tratar, fica descansado, ok? O Dita Finha, por ser um político,
precisa, não sei se já tem, de alguém que vai lhe orientando. Calma aí, isso vais falar, queres falar mesmo o quê? Mas vai falar segundo essa pauta que eu te dou aqui, vai falar isso, só isso, mais nada. Até porque também quando você é acusado por estas instituições, do momento em que você levanta uma live, essas instituições ficam atentas às suas declarações, porque dali podem recolher uma outra informação. Razão pela qual ter alguém que te oriente sobre o que falar e quando falar, para quem é político, para quem pretende ser, para quem é empresário, para quem está nestes níveis de grande popularidade e também responsabilidade, eu penso que é muito, muito importante. Em suma, qual é a sua opinião em volta da declaração de Dita Finha? Devia falar, não devia falar? Falou mais do que devia? Põe aqui seu comentário. Até que ponto essa live afeta, não afeta o seu partido? Depende muito, claro, da consciência, do envolvimento, da paciência e, acima de tudo, da tolerância dos seus simpatizantes e seguidores. Faz um like, subscreva, estamos juntos e até já.